Só Alex e Real, pessoal, essa é Itatiba Web TV, né? Debatendo aí a terceira via. Quem seria uma terceira via para vocês? Certo? Eu brincava aqui sobre ser prefeito, né? Em 2024, sair como candidato a prefeito. Por quê? Porque a minha ideia, pessoal, sempre foi melhorar a cidade. Não sou político. Acompanho muito política todos os dias, mas não sou político. Certo? Então a minha ideia era melhorar a cidade. Por quê? Porque para viver da cidade, né? Ter comércio na cidade, ter trabalho na cidade, lazer na cidade de Itatiba, e a Itatiba está afundando. Olá pessoal, eu sou Alex Real da Itatiba Web TV e hoje eu vou falar sobre a terceira via, tá pessoal? Vou falar sobre a terceira via. O que é isso, Alex? O que é terceira via? Por que você está falando sobre a terceira via? Por que tá hoje foto do Bolsonaro, do Lula, do Tomás e do Douglas aí na matéria de hoje, né? Do ex-prefeito Douglas, né? É o seguinte, pessoal. Eu vi uma matéria, né? Eu não acho que o JI tem como falar de política. Eu não acho, né? Minha opinião. Estava uma matéria no Facebook, né? Do JI, né? E estavam abordando a terceira via, falando sobre Bolsonaro, falando sobre Lula, né? E como eu não acho que o JI poderia estar falando de política, né? Por causa que é minha opinião. Eu li um dos comentários a qual as pessoas falaram como Itatiba, né, que não existe uma terceira via também, que ficaria aí entre Tomás e, né, se desse, né, o Douglas novamente, né, daqui 4 anos, né, 3 anos e meio. E também sobre Bolsonaro. Então assim, pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa: eu não tenho lado partidário com nenhum dessas figuras políticas que estão aqui e nem outras, certo? Então eu tenho toda a liberdade para falar, né? Para falar sobre qualquer um deles. Acompanho política, não gosto de política, acompanho muito a situação do Brasil, não gosto de políticos. Para mim, políticos estragam o Brasil. O câncer do Brasil são políticos, certo? Essa é a minha opinião. Mas como que resolve? Né? Como que se resolve é o povo, certo? Aprendendo a cobrar. Tem que ter política? Tem. Tem que ter políticos? Tem. Isso não quer dizer que eu deva gostar. E também não quer dizer que eu também queira que acabe. Eu vou querer que conserte essa situação. Certo? Tem que ter um conserto, tem que ter uma forma de consertar, que é combate contra a corrupção, cobrança da população, porque enquanto a população ela é capacho, ela rasteja pelos políticos, como acontece nos dias de hoje. Você pode ver que hoje antes eu quero pedir para vocês aqui se inscrever no nosso canal lá no YouTube, tá pessoal? Alex Real no YouTube, né? Lá tem os meus trabalhos que eu escrevi para a Rede TV, né? Até por causa da pandemia, então foi até 2020 não teve, né? E 2021 também não, acredito que não terá, tá? Mas desde quando começou Pegadinhas na Rede TV, né? O sucesso das Pegadinhas, eu estava lá, tá bom, pessoal? O programa eu vi na TV, te vi na TV, Tarde Quente, te peguei na TV, João Kleber Show. Então eu sempre estava lá participando com o meu trabalho, né? Então pedi para vocês se inscrever no nosso canal no YouTube. Lembrando, pessoal, se você está desempregado, se você está com problemas no seu relacionamento, problema para arrumar alguém, você está precisando arrumar alguém, vá lá no YouTube, se inscreve no canal, assista um vídeo, vê a descrição, tem vários tipos de coisas que você pode fazer para você conquistar alguém, arrumar um trabalho, trabalhar. Né, pessoal, muita coisa legal. É só ver na descrição dos vídeos. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição desse vídeo, na parte de cima. Também quero tá precisando de dinheiro, pessoal? Tem um aplicativo muito bom que é o Kawaii, né? Você pode, é um aplicativo muito semelhante ao TikTok, só que é muito mais fácil você ganhar dinheiro com ele, tá, pessoal? Você baixa, coloca o meu código aí, ó, KWAI, né, o Kawaii 919705 361, tá? Coloca este código que tá aqui, tá bom?
para você. Aí eu ganho dinheiro, você ganha também, você faz a mesma coisa e assim vai, todo mundo ganha dinheiro, tá bom? Muito fácil de ganhar dinheiro com esse aplicativo, pessoal. Pelo menos, você que fica no celular direto, você pode, pelo menos no mínimo, pessoal, você tirar aí dinheiro para você pagar os seus créditos do celular, dá para sua filha, seus filhos, fala, ó, fica aí assistindo o vídeo. Aí o que acontece? Coloca o meu código, tá? Não esquece, Kawaii 91 9705361, tá? Vou deixar na descrição também um link para você poder estar baixando. Dá para os seus filhos, né, claro, né, adolescentes, né, poder estar assistindo, né, e assim faz lá o dinheiro, é só assistir e convidar os amigos, assim ele faz dinheiro, não precisa ficar pedindo dinheiro para pôr crédito toda hora no celular, tá bom? Lembrando também, acho que é só isso, tá bom, pessoal? Vamos voltar aqui, né, ao que a gente está falando. Tem curso também, pessoal, que eu estou montando no Hotmart, tá? De animação, se você quiser também participar, é só entrar lá no YouTube que tem um link lá na descrição. Tá, pessoal, olha. Por que eu me sinto à vontade de falar de política? Porque eu não fico puxando o saco de político. Para mim, político é funcionário. Para mim, político, eles são colocados lá para eles servir a população. Só que o que acontece... Os políticos, eles se acham donos, certo? Dos lugares que eles estão tomando conta. Então, quando o político ele passa a achar que ele é dono, que ninguém pode falar nada, que as pessoas elas não têm liberdade de expressão, né, direito à crítica, né? Então eles se acham os donos da razão. Então o JI, eu não acho que o JI seja um veículo de comunicação que deva falar de política. Por várias razões. Certo? Eu acho que as pessoas têm que ser neutras. Certo? E eu não estou aqui dizendo que o JI não é. Estou dizendo que para mim eles não devem falar de política. Certo? Nem CRN, né? E nem canal de Itatiba. Eu acho que nenhum desses meios de comunicação de Itatiba devam abordar a política. Certo? Então... Porque a gente não sabe o que move esses meios de comunicação. A gente não sabe. Porque a partir do momento que você coloca um político, e você fala de um político, dando a entender que ele seria uma boa opção, você sendo um meio de comunicação, já a sua opinião não é válida, porque você passa a ser um eleitor ou um apoiador. Certo? Então aqui eu nunca apoiei ninguém. Se algum deles, como eu falo, né, o combate com a pandemia, com o Douglas, teve muito mais eficiência por não ter nenhuma informação, nada, nem álcool, nem máscara, nada. Então o Douglas pegou o vírus ali do nada e teve que tomar as decisões para poder combater o vírus, né? E enquanto o Tomás ficou os 4 anos, 1 ano, né, da pandemia, com o Douglas só criticando, né? E não mostrando um apoio eficiente, né? Então hoje se voltou contra ele, né? Contra o Tomás. Passou 4 anos reclamando da saúde, sendo que não apresenta uma proteção para a cidade, para a tua vida, para a minha vida, dos nossos familiares. Não apresenta. Sendo que a decisão hoje, né? É do Tomás. Quem decide sobre o combate à pandemia é o Tomás. Não é o Dória, não é o Bolsonaro, não é ninguém. Não é uma decisão que o Douglas tomou lá atrás. Não, ele. O que ele faz vira lei, o que ele faz ele determina, da noite para o dia, de uma hora para outra, para fazer um bom combate à pandemia. E não está fazendo um bom combate. Não está apanhando, né? Já estamos caminhando somente na administração do Tomás para 200 mortos. Certo? E nessa postagem que eu vi, né, já vou colocar os números atualizados dos mortos, né, por Covid em Itatiba. É o seguinte, pessoal. Por que eu coloquei aqui? Porque estão debatendo uma terceira via para 2022 e 2024.
né? Foi o comentário, então não temos, que as únicas pessoas que poderiam estar aí concorrendo seriam o Tomás e o Douglas, e também Bolsonaro e Lula. Infelizmente, isso é verdade, pessoal. Infelizmente, isso é verdade. Eu acompanho muito política. Se você é bolsonarista, né? Se você é lulista, se você é douglista, se você é tomazita, seja lá o que você for, que não deveria ser, você devia ser brasileiro, né? Você não deveria ser nada, certo? Você tem que analisar pelos fatos. Então, gente, cada um desses aqui tem, sim, os seus pontos fracos, críticos, graves, certo? Para falar, eu vou falar sobre todos aqui, se você é Bolsonaro, se você é Lula, se você é Tomás, se você é Douglas, eu quero que você entenda que você devia ser brasileiro em primeiro lugar. Primeiro você devia proteger o Brasil, o futuro do Brasil, antes de pensar em proteger o teu político, né, de estimação. Né? Porque na verdade, né, o pessoal fala, eu não tenho político de estimação. Na verdade, o povo é um bicho de estimação dos políticos. Certo? Eu vejo o pessoal falar, eu não tenho político de estimação. Não tem, porque você é o bicho de estimação do teu político. Eu vou falar números aqui, tá? Passados na sessão da Câmara Municipal pelo vereador Igor Húngaro, tá? Tá bom? Vou passar aqui para vocês. Então vamos lá, vamos começar aqui com vamos começar com o Bolsonaro, que está aqui na frente. Gente, olha, o Bolsonaro foi uma opção, certo? Uma opção de, o povo vai ser livre da corrupção, livre das coisas erradas, livre do toma lá da cá, livre daquilo, livre de outro, livre disso, livre daquilo. Tá, beleza. Se projetou uma arapuca muito grande, e eu estou falando isso por conhecimento de acompanhar, tá? Então se atraiu o Moro, certo? Para ele abandonar o cargo dele, onde ele estava prendendo os políticos, mandando prender, isso, aquilo, outro, um monte de político sendo preso, né? Foi quando o Bolsonaro apareceu, certo? O Moro saiu, foi ser ministro. Então o que acontece? Toda a luta para se prender políticos corruptos foi embora, pelo ralo, né? Em 2 anos que o Bolsonaro está aí. Hoje você vê Bolsonaro dando aumentos, né, de absurdos, certo? Toma lá da cá, sabe? Companheiro do Roberto Jefferson. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Se você é bolsonarista, você tem que colocar a mão na tua cabeça e ver a história do Brasil. Roberto Jefferson, gente, Collor de Mello, certo? Andando junto com o teu político e você aplaude. Aí eu pergunto pra você, será que você não tá vendo? Né? Pra quem que o Bolsonaro tá entregando cargos e vai entregando o Brasil para a mão do centrão, gente. Políticos corruptos. A escória da política. E você ainda defende. Você ainda acompanha. Calma aí que eu vou chegar no Lula. Vou chegar lá. Então, para proteger, né, o filho, né, do Bolsonaro, o Lula tá solto, pessoal. Você entendeu? E você critica STF, você critica todo mundo. Você não está vendo as leis que estão sendo feitas, as coisas que... Se você souber, pessoal, presta atenção. Os políticos, eles se amam. Eles se adoram, eles se idolatram. O Lula não quer o impeachment do Bolsonaro. E só nesse fato você deve ter a pulga atrás da orelha. Certo? Cagadas e mais cagadas, certo? Cagadas e mais cagadas o senhor Bolsonaro tem feito. Quando se fala que a culpa não é dele, dos mortos, não, a culpa não é dele porque está na mão dos governadores, dos prefeitos. Então ele está dizendo que a culpa, né, dos mortos que existe só é dos prefeitos e dos governadores. Não, pessoal, não. Ele teria que ter comprado vacinas para distribuir, né?
para as cidades. E está uma lambança. Aglomerações. Teve agora, né, no último sábado, né, hoje é dia 18/5/2021, teve no último sábado, certo? Manifestação, todo mundo sem máscara. Que tipo de político é este que ama o Brasil? Porque o Brasil, pessoal, é o povo brasileiro. Certo? Todo mundo sem máscara, todo mundo... Tá, quer que se volte a trabalhar? Beleza, vamos trabalhar. Quer que se libere o comércio? Beleza, coloque aí uma norma, uma regra, né? Que eu vou falar já já sobre Itatiba, que parece que não tem nada, né? Então, quer que todo mundo fique livre, leve e solto o seu Bolsonaro, com a margem de 437 mil brasileiros que morreram. 437 mil, eu pus esse número agora, tá? Tá há 6 horas atrás, tá? Então, pessoal, eu queria perguntar: você ama sua família? Você gosta dos teus funcionários? Você gosta das pessoas que você diz que ama? Esposa, filhos, parentes? Como que você pode apoiar um cara dessa maneira? Que não combate a corrupção, não tem combate à corrupção com o seu Bolsonaro, a fome tem aumentado, e não é por causa, só por causa, né? Claro que isso contribuiu e muito, certo? Porque as firmas estão falindo, firmas estão fechando, todo mundo está indo à falência. Mas se tem dinheiro para bancos, tem dinheiro para políticos, tem dinheiro para Record, tem dinheiro para o SBT, será que quando ele fala Globo lixo, é porque ele quer que você não venha olhar o dinheiro que ele vai colocar na Globo, mas sim você não preste atenção no dinheiro que ele está enfiando no rabo da Universal? No rabo da Record do Bispo Macedo? No rabo do Silvio Santos? Poxa, gente, nós não podemos ser tapados, pessoal, pelo amor de Deus. Então essa luta, pessoal, contra a Globo nada mais é do que a briga pessoal do Bispo Macedo contra a Rede Globo, que o presidente está abraçando. Para ter apoiadores, para ter um povo cabresto de Igreja Universal, que é um cabresto, eu sei porque eu já vi, dentro da Igreja Universal se mostra os números lá, como se fosse uma urna, né? E você ter que mostrar em quem você vai votar, eles apertam, você vai fazer assim. Então não dá, Bolsonaro não dá mais, certo, pessoal? Não dá mais. É muita safadeza entre os filhos dele, é muita coisa errada, você entendeu? É muita maracutaia, né? E se você se incomoda com isso, é porque você é um bicho de estimação do seu político. Agora eu vou falar sobre o Lula, né? Que teve o processo cancelado. Antes, né? Você que é bolsonarista, eu queria desafiar você, né? Ah, o Lula é isso, o Lula é aquilo. E gente, realmente é corrupto. Realmente afundou o Brasil. Certo? O Bolsonaro tá acabando de matar o Brasil, né? E o Lula afundou o Brasil. Só que não existe, pessoal, isso que eu quero que você entenda, ele não é inocente, mas no processo dele ele foi preso, né? Você que duvida, então você vá, antes de você me xingar, antes de você me criticar, vá no Google, baixa aí processo do Lula, tá? E você procure lá a prova que fez ele ser preso. Não tem, tá bom? Então antes de você falar merda, você vá procurar e pesquisar e se informar. Beleza, pessoal? Então, aquela artimanha de prisão do Lula, que não é inocente, você que é petista, tá bom? Mas teve sim, como diria, uma prisão, né, política. Ele não é inocente, tá, pessoal? Mas é como se adiantassem a prisão dele. Certo? Qual motivos? Eleger Bolsonaro. Certo? Então o que acontece?
Todo o processo, pessoal, quando não tem um juiz, vamos supor que você cometa um crime, ou alguém diz que você cometeu um crime, né? E você realmente cometeu um crime. Só que a pessoa não tem como alcançar em tempo recorde, né, o processo para te prender. Então eles adiantam ali as provas, espalham as provas para as mídias, né, e manda prender. E segura, né? E com algumas brechas da lei, consegue manter a pessoa presa, né? Até, né, como eu falei, aparecer o Salvador, né, como eu estava dizendo aí, você pode se sentir incomodado, mas o Lula não precisa, né, como chamam ele de bandido de 9 dedos. Para que ele quer um dedo que está faltando se ele já ganhou uma mãozinha do Bolsonaro, né? Então é só cego que não vê, certo? Se hoje este exemplo de corrupção está solto, é graças ao Bolsonaro, que quer blindar os filhos dele, para os filhos dele não ser presos. Então se solta, né, qualquer criminoso, mas lembrando que no processo não tem a prova para prendê-lo, tá bom? Então o processo, pessoal, ele teve que ser anulado, como se fosse, vai ter que começar tudo de novo. Isso não quer dizer que o Lula, você que é petista, que ele seja inocente, não. Não quer dizer que ele é o santo, não. Não quer dizer que ele não fez nada errado, não. Apenas quer dizer que vai ter que começar o processo, tudo novamente, juntar, ouvir testemunhas. Então, o que acontece? Tinha que ser retirado, né, todas as pendências que tem no nome dele e começar tudo de novo. Então, isso vai dar tempo, né? Porque acho que quando se trata de prender quem tem dinheiro, quem é político, né? No Brasil é assim. Então, até o processo ficar pronto, até andar esse processo, dá tempo suficiente para ele, né, poder, quem sabe, ganhar. E realmente, pessoal, o perigo dele ganhar é muito grande. Então, a minha opinião é a seguinte: se houve aí, né, um plano do Dallagnol, do Moro, né, de realmente prender o Lula antes do tempo, com um projeto de alcançar algum tipo de poder, né? Então, como mostrou que ele não era um juiz neutro, né, ele tinha um lado de prender o Lula com todas as formas que ele encontrou, se mostra que ele realmente tinha um lado. Então o juiz, ele não pode fazer isso, tá? Um juiz, ele tem que ser neutro. Eu acredito que se você um dia fosse preso, você ia querer ser julgado por um juiz neutro, né? Não um juiz que já ia te condenar. Tá, mas a gente tá falando do Lula, né? Então, eu acredito que, tudo bem, tem que, o processo tá viciado, o processo ele tá, né, mascarado, mas na minha opinião, né, deixar ele com as provas que já existem, né, nos autos, né, realmente que ele tem coisas erradas na mão dele, né, eu acho que tornar ele elegível, que ele poder sair para presidente, já é demais, pessoal, já é demais, certo? Porque não está dizendo que tudo não vale, o processo não valeu, não está dizendo que ele é inocente, que ele é santo, que agora de uma hora para outra ele virou o santão. Não está dizendo isso. Se você é petista e você acha que ele está solto porque ele é inocente, você está totalmente desinformado, né? O Lula está solto porque o processo dele, né, de condenação dele, de prisão dele, foi montado da maneira errada, certo? Está errado. Então tem que se anular e começar e fazer tudo de novo. E sabe como no Brasil isso aí não vai dar em nada, né? Então eu acho que pela lei, né, teria que ser anulado. Fazer o quê? Mas deixar ele, né, sair para candidato a presidente depois de tudo que foi mostrado no processo, né, é apenas arrumar, né, um juiz que seja imparcial, né, e pronto. Agora, e deixar ele não poder sair para presidente. Isso aí já é um erro gravíssimo, né? Mas nós estamos no Brasil, né, pessoal? Nós estamos no Brasil. Eu fiz um vídeo falando, né, Bolsonaro, né, a peça que faltava para o Lula voltar ao poder. Tá bom, pessoal? Tá, o vídeo tá lá no YouTube, é só você procurar.
Então ali fala, né, as coisas que eles têm em comum, tanto o Bolsonaro contra o senhor Lula, né, que sim, pessoal, está muito totalmente, vamos supor, iguais nas pesquisas, né? Como que pode uma pessoa que fez tanta coisa errada, tanta corrupção, né, o povo votar? Eu não entendo. Eu não entendo como que pode, né, tipo, um exemplo de corrupção dele ter votos ainda. Eu não entendo como o Bolsonaro, estando à frente aí de... Claro que ele não é culpado sozinho, né, desses 437 mil mortes que existem no Brasil, não é culpado sozinho, né? Mas como que pode um exemplo de um cara que automaticamente se iguala, né? Uma pessoa totalmente irresponsável, vou dizer, um é corrupto e o outro é um assassino. Como que pode ter eleitores? Como que pode as pessoas votarem? Como que pode as pessoas ainda quererem esses dois cidadãos no poder do Brasil? Né? Então você morre ou você fica sem dinheiro, você fica pobre, miserável. Então o povo viu o Lula poder, né, estar elegível novamente como a esperança, porque hoje o povo está pobre, o povo está miserável, né? O Bolsonaro está aumentando o salário de quem tem grana, né? Então tem gente lá com ele hoje que ganha muito mais de 50 mil reais por mês com o senhor Bolsonaro, né? Aquele que quer o povo rico, aquele que quer o povo, né? Então tudo está mais caro, tudo está afundando, o Brasil está afundando, e ele está dizendo que não está nem aí para nada, né? Libera para a população um auxílio emergencial que chega de 150 reais. O que uma pessoa faz com 150 reais por mês, pessoal? O que uma pessoa faz com 150 reais por mês? Fala para mim. Ah, você pode pensar assim, vai trabalhar, vagabundo. Eu quero completar aqui o seguinte. Você tem que parar de ser idiota. Você entendeu? Você tem que parar de ser imbecil. Você tem que parar de ser um otário. Certo? Geralmente essas pessoas que pensam dessa maneira são empresários, têm bares, restaurantes, tem comércio, lojas de roupa, comércio pequeno, comércio grande, tem lojinha, vende aparelhos e fala, vai trabalhar, vagabundo. Você tem que entender que se o dinheiro cai na mão do povo, o dinheiro vai parar na tua mão. O problema é que o Bolsonaro quer o caos. O problema é que o Bolsonaro ele quer o caos do Brasil. Isso já está claro, pessoal. Você que é bolsonarista não é possível. Como que se defende Bolsonaro hoje? Não tem moral mais de defesa. Certo? Porque se não entra o dinheiro na mão da população, não entra dinheiro na tua mão também, seu idiota. Então não é questão de trabalhar ou deixar de trabalhar. Nós estamos numa pandemia. Países no mundo afora estão dando auxílio. Estão ajudando a população, porque isso ajuda o país. Certo? Então quer dizer, não se dá dinheiro para o povo, mas se enfia no rabo do Bispo Macedo? Não se dá dinheiro para o povo, mas se enfia no rabo de políticos corruptos? Não se dá dinheiro para o povo, mas se dá dinheiro para os banqueiros? Para de ser trouxa. Pare de ser um otário. Pare de ser imbecil. O Brasil afunda e você apoia. O Brasil está afundando e os bolsonaristas, os petistas, os douglistas, os tomaisistas estão apoiando o Brasil na bosta, na merda. Parem de puxar o saco dos políticos. Comecem a cobrar. Qualquer coisa que você fale contra o Douglas, contra o Tomás, já é motivo das pessoas atacarem você, esquecendo que eles são funcionários. Não sou eu que estou errado por falar. É eles que são errados por não serem exemplos para a sociedade. Nenhum exemplo. Um deixar morrer,
o outro é corrupto, o outro fica 8 anos de vereador, não apresenta um mandato de excelência, de projetos que tem na ponta da língua da população. A única coisa que se sabe do Tomás é que ele vivia falando que ele é um papagaio da administração do Douglas, e quando tratava da administração do João Fator, ele ficava quietinho. Sendo que teve momentos na administração, né, do João Fator que teve pessoas que foram levadas à rua, despejadas, certo? Por falsas promessas do João Fator. Certo? Tem gente que defende o Douglas. Como que pode? Nem para dar satisfação do que foi feito, né, direito com o dinheiro do Covid, deu. Então é isso. Isso é o Brasil. Isso é Itatiba. Não importa o cargo, mas são políticos, né, que não se importam com a população. Porque se importassem, vou falar aí do prefeito atual, pelo menos daria satisfação, né, dos cálculos da aposentadoria da mãe dele, do Tomás. Isso ele não vai fazer. Ele quer pouco se lixe. Certo? Para você, para mim, para quem... por que a mãe dele ganha tanto de aposentadoria? Você acha que ele vai te explicar? Você acha que ele vai me explicar? Você acha que ele vai se explicar por isso? Não, né? Você pode pensar assim: vai trabalhar, vagabundo. Por que então o seu presidente Bolsonaro não fala isso para os filhos dele? O filho dele acabou de comprar uma mansão, né? O Lula está aí livre, leve, solto aí, fazendo a campanha. Até mesmo, gente, se você pesquisar, até mesmo protegendo em algumas situações o Bolsonaro nas suas falas, né? Então, será que você não vê? Será que você não percebe que o Brasil já está entregue à corrupção novamente? Não importa quem esteja lá como presidente, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula. Agora, se você acredita ao contrário, então, gente, é muita pilantragem. Se oferece uma coisa pro povo, como a mãe do Bolsonaro foi lá, ela tomou, né, o Coronavac, e o povo não deve tomar nada. E o povo, eles querem intervenção militar, que os militares tomem conta do Brasil. E o povo não sabe nem cobrar a intervenção militar. O povo, o próprio Bolsonaro, tanto nem ele, acredito, nem Lula, nem Tomás, nem ninguém queira intervenção militar, de políticos que eu estou dizendo. Tanto a maior prova que tem, você pode ver que o povo reúne, como teve a manifestação agora, né, dos bolsonaristas lá em Brasília, certo? Se convocou o Brasil inteiro para ir para Brasília. E como é que se consegue uma intervenção militar? Fala pra mim. Você que é bolsonarista, como que se tem uma intervenção militar? É indo para Brasília? É levantando bandeira de políticos, é isso? É assim que você deseja a intervenção militar no Brasil? Você já leu a respeito de como que é que se consegue uma intervenção militar? Como que os militares vão agir no Brasil? Você sabe como é que é? Por que o Bolsonaro não manda, porque mesmo que ele mandar, não vai valer, né, intervenção militar? Né? Por que não ensina a população como que se consegue uma intervenção militar? Eu recebi uma notícia, não sei se é verdade ou se não é, né, que o povo aqui de Itatiba foi se reunir lá na frente do quartel e mandaram sair da frente do quartel. Certo? Você sabia que para ter intervenção militar, isso aí tem que ser feito, essas manifestações tem que ser feitas na frente do quartel? Você sabia que não pode ter bandeira política? Você sabia que não pode gritar fora Dória, Dória não ser calcinha apertada, não pode gritar Bolsonaro 2022? Você sabia disso? Por que não tinha ensinado como que é a maneira correta? Será que você não está vendo que você... E eu não estou aqui dizendo que é gado porque você segue o Bolsonaro, não. Eu estou dizendo que você é gado por maneira geral. Certo? É gado geral, é PT gado, é gado Bolsonaro, é gado Douglas, gado Tomás, certo? Porque quando o Tomás ele foi eleito, né, vou falar aqui, saiu para comemorar com as pessoas no meio da rua, sem se importar, né, quem iria morrer, quem iria pegar vírus ou não, que se dane, certo? Isso aí mostra, né, o grau de capacidade que ele está tendo para lidar com a pandemia, né, não? Que já morreram
Vamos aqui. 165 pessoas somente na administração dele, menos de 5 meses. E hoje ele fala, olha, vamos tomar cuidado, pessoal, na frente das câmeras, né? Se faz live, nem sei, porque eu não tenho nem estômago mais para ver a página dele. Certo? Então é muito fácil para os políticos, porque eles têm gados, são gados, todo mundo é gado. Todo mundo é gado e todo mundo está cagado, né? Por quê? Porque seguem os políticos, vão atrás dos políticos, não sabe o que é intervenção militar e não sabe como que funciona para ter uma intervenção militar. Como que você pode ser desse jeito? Como que você pode dizer que você ama o Brasil e quer o bem do Brasil se você é gado? Quando se fala gado, pessoal, o gado, ele segue, né, o vino berrante, né? É só isso que ele faz. Não se informa, não sabe para onde vai para batedor, vai morrer e vai. Certo? Então, é o que eu digo para vocês. Certo? Se o Douglas quisesse o bem de Itatiba, ele teria feito essas obras que ele fez aí bem em cima da hora, né, das eleições. Ele devia ter feito antes. Por que ele não fez antes? Usar o que? O dinheiro público para campanha eleitoral? Obrigações públicas para campanha eleitoral? O Tomás, eu nem falo nada, pessoal. Certo? O exemplo que ele deu depois que ele venceu, né? Ou saiu que ele estava na frente, indo lá comemorar com um monte de gente em plena pandemia. Certo? E hoje, olha, medidas graves. Olha aí o resultado. Né? É ali que a gente vê o resultado do político que vai ter. Porque da mesma maneira, isso reflete, pessoal, porque a importância que ele teve naquele momento que ele ganhou era manter a população consciente dentro de casa naquela hora da noite. Podia comemorar pelas redes sociais, fazendo live, né? Mas não. Todos, tanto ele quanto o Parisotto, né? Que eu falei que cadeia neles, porque espalhar patógeno é crime. E se você está ajudando, né, a espalhar, merece o quê? Então, hoje eu falo, né, sobre isso, porque assim, realmente, pessoal, é fora do comum. A gente vê como o povo é. Querem intervenção militar, não se informam, aí vai todo mundo na porta do quartel com bandeira do Bolsonaro. Você acha que o exército vai atuar dessa maneira? Já procurou na lei, na Constituição, para você ver como que é que o exército faz uma intervenção militar? Como que é as regras e as formas que estão ali na Constituição? Então para com isso, meu amigo. Para com isso, minha amiga. Será que você não está vendo que o Bolsonaro está afastando vocês das portas dos quartéis? Será que vocês não estão vendo isso? Pura manipulação. Se ele quer tanto uma intervenção militar, o seu Bolsonaro, bastava ele falar para a população: olha, pessoal, é o seguinte, vocês vão na porta dos quartéis, no Brasil inteiro, né? Sem bandeira, sem nada, sem camisa, sem gritar Bolsonaro, sem gritar fora Dória, e pede por uma intervenção militar. Mas não. Então, você devia se olhar no espelho e ver o quão patético vocês são na mão dos políticos. Eu entendo, pessoal. Eu estava até conversando aqui agora, tocou o telefone aqui. Estava conversando com uma pessoa falando de política também, e estávamos falando da situação dos filhos do Bolsonaro, do Lula. E o Lula, sim, é corrupto, pessoal. Ele é corrupto. Você entendeu? Só que o que acontece com a população? A população está vendo, poxa, temos aí o Bolsonaro que já está ajudando e muito a corrupção do Brasil, né? E ainda matando a população.
Então vê o Lula, né, como uma opção. Isso é vergonhoso, né? E a gente vê que não existe uma terceira via, né? Que é um terceiro candidato capaz de estar aí no primeiro turno, ganhar, né? Ir para o segundo turno com um dos dois. Não. Acabou de tirar uma pessoa, né, da prisão e ela já se torna o segundo e praticamente muitas pesquisas em primeiro lugar. Isso é uma vergonha. Você que apoia o Bolsonaro, você devia ter vergonha de apoiar por causa disso. O seu presidente, ele é tão ruim, o nosso presidente, né? Ele é tão ruim, né, que precisa uma pessoa que está presa sair para parecer o salvador da pátria, ou seja, novamente entregar o Brasil inteiro para a corrupção. Olha, gente, é lastimável. E também agora falar sobre o Tomás, vou falar sobre o Douglas, por quê? Nessa conversa, um dos comentários era a terceira via, né, sobre um dos dois. Falou que não tem ninguém. Não tem ninguém. Certo? Nós temos aí um prefeito, né, que mais parece que está dormindo, Olha, vou falar para você, essas atitudes que o Tomás ele apresenta, certo? Como prefeito, e muitas, sabe, rastros de negacionismo, porque é isso que ele mostra, porque você anda na cidade de Itatiba, todo mundo sem máscara, muita gente sem máscara, né? Não todo mundo, muita gente sem máscara, nós já fizemos matéria aqui, ônibus lotados, né? Aí o povo precisa estar reclamando para que ele tome uma atitude, para que ele tome vergonha na cara, certo? Porque ele aproxima 200, né? 209 está. Lembrando que dessas 209 mortes, né? Porque 209 mortes, vamos ver aqui, só para deixar claro para vocês, 209, né? Menos 44 na época da gestão do Douglas. Então, o Tomás tem na gestão dele 165 mortes, né? Que parece que para ele não é nada, certo? Eu vi um dia um comentário na página dele, a qual a pessoa falava assim: olha, cadê o boletim? Porque a gente acostumou na época do Douglas, né? O Douglas colocava boletim toda hora, boletim toda hora, boletim toda hora, né? Tá no site, certo? Foi o comentário dele, tá no site. Você entendeu? Então a página, por que ele não quer mostrar que tá morrendo tanta gente? Por que você não quer mostrar que tá morrendo? Por que você não quer mostrar, Tomás, que já está indo para 200 mortes somente na sua administração? Certo? E não tem dinheiro, certo? Não tem dinheiro para aplicar certas medidas, para aplicar certos tipos de coisas, não há dinheiro. E na minha opinião, tanto o prefeito quanto o ex-prefeito são, né, agiram de uma maneira criminosa, que eu fiz até o programa aqui, dizendo cadeia neles, né? Por quê? Nas eleições passadas, o Parisotto abraçou o idoso. O Tomás, depois da vitória, foi de uma maneira bolsonarista. Eu não sei se ele é Bolsonaro, não sei, mas assemelha muito, né? Muitas mortes, né? E descaso e uma aparência bem negacionista, né? As atitudes dele. Né? Vou colocar aqui um trecho, né, do pessoal da reunião lá na Câmara Municipal, a qual tem uma frase bem interessante lá que eu queria que vocês ouvissem a respeito dos mortos, né, na cidade de Itatiba. Vereador, com relação à ferramenta estatística que a gente usa, isso é fundamental. Usar a ferramenta certa é fundamental em qualquer coisa na vida. E é assim, mortes por 1.000 habitantes, nós estamos abaixo. Sim. Agora, se a gente for ver o macro, se a gente for ver a realidade de cada cidade, você vai ver que as 10, 12 primeiras cidades do ranking, de menos morte, tem menos de 1.500 habitantes. Aí fica fácil. E outra, qual a realidade da cidade? É uma cidade industrial, comercial, com alta circulação de pessoas. Então, cada cidade tem as suas particularidades. Então, se a gente for fazer uma análise a fundo, você vai ver que não é bem assim. Então, eu acho assim injusto e errôneo
fazer uma visão macro, sem a gente fazer esmiuçar realmente a particularidade de cada cidade e usar a ferramenta estatística correta. Isso é fundamental. Isso de mortes por 100 mil habitantes não é uma coisa que a gente usa aqui em Itatiba. Isso é usado no mundo todo para indicador de saúde. Eu vou continuar aqui rapidinho e vou falar sobre isso, tá bom? Então, se coloca como espalhar patógeno é crime, né? O que eles fizeram nas eleições, né? Na corrida para as eleições de prefeito, né, do ano passado, são criminosos. Né? Se espalhar patógeno é um crime, são considerados sim criminosos. Por quê? O Douglas, ele saiu até com a esposa grávida na rua para campanha, certo? Parisoto abraçou idoso, grupo de risco, né? E Tomás, depois da vitória, saiu abraçando geral, né? E hoje pede para as pessoas terem consciência, uma que ele não teve quando ele quis ser prefeito, quando ele estava preocupado em ser prefeito. Bem, também falar sobre a aposentadoria da mãe dele, nada explicada, né? Ele, por ser um advogado trabalhista, ele poderia fazer as contas e explicar para a população, mas não. Vale o cargo, mas não vale dar explicação para a população, né, de dúvida que elas tenham. Você que apoia, você é um animal doméstico, certo? Você é o bicho de estimação. O Douglas tá aí de boa, tá de boas, né? Sabe-se lá como é que tá a vida dele, tá lá na prefeitura trabalhando, de boas. Aí o pessoal, né, até fizeram uma brincadeira, uma coisa com o pessoal que falou, o pessoal passa lá e tira sarro da cara dele. Por quê? Por que vocês tiram sarro da cara do cara? O cara foi prefeito, não tá como prefeito, tá lá bonado, né, trabalhando de boas, né? Sabe-se lá quanto ganha na prefeitura trabalhando. Estão rindo. O único otário nessa história somos nós brasileiros. Nós somos os otários. Certo? Vamos colocar aqui o que disse aqui o Igor Húngaro na sessão, né, dia 12 de maio, desse 12 de maio agora, diz o seguinte: a arrecadação de 157 milhões no primeiro trimestre de 2021. 157 milhões no primeiro trimestre de 2021 a prefeitura arrecadou, aumento de 15% em arrecadação ao mesmo período no ano 2020. Então veja bem, então, e outra coisa também que eu quero deixar muito claro aqui, muito claro nessa edição aqui que eu estou fazendo, é engraçado, né? Porque na época do Douglas, o aumento, né, que ele deu no IPTU, o senhor Tomás, como vereador, dizia que era errado esse aumento. Que não era correto o aumento do IPTU. Certo? Agora é engraçado, ele como prefeito, ele não barrou. Não deu desconto para as pessoas, né, que pagam IPTU. Por quê? Não era tão errado assim a cobrança do IPTU na época que era o Douglas? Aí, na hora que é você, o prefeito, você pode cobrar. Né? Quis recolher assinatura porque o aumento era abusivo, né? Lembra, Tomás? O aumento abusivo do IPTU? E por que agora você não faz um decreto tirando aquele aumento abusivo agora? Que o preço fique normal? Falta entre os nossos governantes um pouco, ou diria muito, né? Falta muita, né? Porque eles não têm vergonha na cara de falarem, mas na hora que estão no poder, não fazem bosta nenhuma. Porque se uma pessoa chega para você e fala assim, olha, tá errado isso aí, é um aumento abusivo, é um roubo, né? E aí quando está lá, cobra o roubo, né? Pega, né? E cobra da população aquilo que é abusivo, se torna, né, o prefeito atual pior do que aquele que colocou o aumento abusivo. É o que eu tenho para dizer aqui.
A pergunta é: dinheiro tem? Está falando aqui sobre a cobrança para que as obras da Clínica Veterinária Municipal sejam concluídas. Certo? Então a gente vê, pessoal, sabe? É dinheiro do Covid, né? Lembra da explicação que deram, né? O pessoal do Douglas. Aí você vê explicação dos casos da cidade de Itatiba. Olha, na minha opinião, as pessoas não devem morrer por estatística, viu, prefeito Tomás? Na minha opinião, não deve morrer ninguém. Vai morrer? Vai morrer. Mas não, olha, estamos certinho, tá morrendo o que tem que morrer. Certo? Então, se eu fosse jogar as minhas fichas, né, para dizer o que o Tomás é, ele tá mais para Bolsonaro, né? Não sei se ele é bolsonarista ou não. Não posso afirmar que ele é bolsonarista, mas conheço muita gente que segue ele que é bolsonarista e ex-bolsonaristas. Não assume uma posição bolsonarista, né? Se ele for bolsonarista, por que será? Por que será? Então, você anda no centro da cidade, pessoas sem máscaras, as pessoas não estão sendo conscientizadas, certo? Não estão sendo obrigadas a usar as máscaras, e quem está pagando é o próprio comerciante, que sofre com isso. Por quê? Cai aí nas costas dos comerciantes, é obrigado a entrar, porque senão vai multar o comércio, né? Então nós sabemos, pessoal, que o Tomás, né, ele só ganhou, certo? Ele só ganhou por causa da pandemia. Certo? E porque ele é advogado, tem um escritório. Só por isso. Então tem muitos clientes, ele é um bom advogado. É um bom advogado. Eu fiz uma pesquisa entre pessoas que eu conheço, perguntando por que votaria no Tomás. Certo? E o pessoal fala porque ele é um cara legal, porque ele é um cara bacana, porque ele é um cara isso, é um cara aquilo. Lembrando que eles, vamos supor, não vou dizer que eles quase empatam o Douglas com a reclamação que ele teve. O Tomás, se você acompanhasse o trabalho dele como vereador, né, você veria que ele não seria e não vai ser um bom prefeito. Aí eu vi um comentário, né, de um cidadão que deve estar assistindo esse vídeo aqui, falando assim: olha, né, que é dois comércios que vão abrir na cidade, olha, só foi trocar de prefeito, já vieram 2 empresas para a cidade. Aí eu comentei assim: tá morrendo muito mais gente também, só foi trocar de prefeito. Você notou isso também? E ele não me respondeu nada. Então eu pergunto para você, né, como teve a calamidade pública, certo? Eles representam essas quatro figuras políticas, elas representam a velha política, não tem nada de novo. Tem PSDB, tem DEM, tem corrupção, PT, tem partido que não está nem aí com a vida do teu familiar. Estou falando do presidente Bolsonaro, certo? O Lula, ele não precisa de propaganda política para se tornar presidente do Brasil. Basta manter o Bolsonaro lá. Por isso que ele não quer. Quando as pessoas reclamam, né, que o Bolsonaro é um genocida, que o Bolsonaro é um assassino, certo? Manter um assassino no poder torna você também um cúmplice desse assassino. E isso o Lula está fazendo. Você acha que ele quer o bem do Brasil? Você acha que o Lula e o PT querem o bem do Brasil? Você que é lulista? Não, ele não quer. Sabe por que ele não quer que tenha impeachment? Sabe por que ele não quer que o Bolsonaro saia de lá? Porque quanto pior, melhor para ele. Ou seja, o povo vai morrer, porque temos um presidente irresponsável e temos um provável presidente, né, em 2022, o Lula, que quer que esse assassino fique lá. O dinheiro, pessoal, do fundão eleitoral, né, que o senhor Bolsonaro fez o favor de assinar,
ajudou mais o PT. Certo? Então, antes de você começar a criticar, Lula ladrão, Lula é isso, ele é um corrupto, né? Mas veja quem está ajudando, porque imagina, né? O Lula tem 9 dedos, mas com uma mãozinha ele ganha mais 5, né? Isso torna ele com mais dedos do que o Bolsonaro, certo? Então vamos parar, pessoal, vamos parar de proteger políticos, sabe? Nós vemos a cidade está entregue, né? Eu passei ali na rua, ali no centro, vi uma loja, gente, olha, eu vou falar pra você, abandonada, rua deserta, e a gente não vê nenhuma atitude do prefeito Tomás, sendo que ele criticou o prefeito Douglas porque fechou portas, ele usou isso até numa gravação, numa campanha, as portas fechadas, né? Ele não manda nada. Ele não manda nada. Certo? Numa provável terceira onda que eu já falei aqui, você que é comerciante, você vai penar porque você tem um prefeito que é, né, com atitudes negacionistas, não se sabe o que ele é, né, porque parece que ele é camaleão, que ele age conforme a situação, e nós não podemos ter um prefeito que não tenha uma atitude que a gente conheça, que as pessoas possam colocar a mão no fogo pelo prefeito. O prefeito Douglas, né, como eu vi, eu tenho amizade, né, com pessoas que conhecem ele. Ele está assim, vou ficar no meu canto e eu não vou falar nada, para o povo ver quem é que é o bom ou o mal. Você também é mal, meu amigo, certo? Porque se você podia ter feito obras antes muito do final das eleições, do final, né, do seu mandato, um ano antes pelo menos, não, você usou as obras aí como palanque eleitoral para ganhar voto. Claro que quase ganhou, né? Milagrosamente Tomás ganhou. Não se sabe como, porque nós temos aqui até registrado que ele saiu para comemorar, depois correu da comemoração porque o Douglas passou na frente, né? Por que correu? Por que correu da área que estava ali todo mundo comemorando? Não, será que é por causa do vírus? Não, saiu abraçando todo mundo, de repente fugiu de lá, né? Quando o Douglas passou na frente, nós demos os números aqui, nós fizemos um acompanhamento muito suspeito, né? Sendo que até a TV de Itatiba pararam de mostrar na hora quando o Douglas passou na frente. Então é muito estranho, né? Como foi as eleições para prefeito de 2000, né? Do ano passado. Então, gente, nós temos aí relatos mostrando para você, Douglas, ele teve sim uma preocupação sim com a luta, né? Muito criticado por isso, muito criticado, né? Por estar combatendo o vírus na cidade de Itatiba, mas a cidade está largada, né? Você que é comerciante, você está numa maneira, quem sabe lá o que vai acontecer, né? E o que vai acontecer. Agora a pergunta que eu deixo para vocês, né? Não existe uma terceira via, por quê? Porque a culpa é sua, a culpa é do povo, a culpa é porque se eu falar que a culpa é do Tomás, vão me criticar. Se eu falar que a culpa é do Douglas, vão me criticar. Se eu falar que a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, que nenhum desses representa o brasileiro, né? Agora tem quem faça, quem se faça, né? Bicho de estimação deles, certo? E que fique claro, pessoal, que fique claro que não existe uma terceira via, porque a culpa é do povo. O povo olha e fala assim, não, é o Douglas, né? Porque eles quase empataram. Foi uma diferença muito pequena, né? E Itatiba está sendo governado, sim. Itatiba está sendo governada não pela maioria, pela minoria, certo? Colocou um prefeito que tem muitos, né, mandos, né? Tem muita gente mandando no prefeito. Então você nunca vai ver, né, o Tomás
verdadeiro. Como que é o Tomás verdadeiro administrando? É como você viu como vereador. Qual que é os projetos? Qual que são as leis? Qual que são tudo que ele fez que você conhece? A maioria das pessoas que está vendo esse vídeo não conhece nada do Tomás como vereador. Nada. Porque se acompanhasse ele como vereador e fosse voto consciente, pensaria assim, não tem como votar no Tomás. Mesmo que eu goste dele, mesmo que eu ache ele um cara bacana, um cara legal, ele não é uma pessoa boa para a cidade de Itatiba. Então vamos supor, por que se votou em Bolsonaro? Se votou para tirar o PT do poder. Por que se vai se votar no Lula? Para tirar o Bolsonaro do poder. Dá para entender a cabeça desse povo? Por que se votou em Tomás Capeleto? Não, por que se votou em Douglas, né? Para tirar o PSDB do poder. E hoje, você votou no Tomás para tirar o Douglas do poder. E agora, com certeza, né, daqui 2024, você novamente vai votar em outro, porque você quer tirar novamente o PSDB do poder. Então a culpa é do povo. O povo é culpado de toda essa bosta, de toda essa draga, de toda esta porcaria que o Brasil e Itatiba está se tornando, porque não sabe votar. Não sabe votar. Certo? Tem uma brincadeira que fala, né? Sobre o homem, né? Tem duas cabeças. Uma não pensa e a outra não sabe o que faz. Então é a mesma coisa, né? O brasileiro, ele não vota com a cabeça. Ele vota com qualquer tipo de coisa, menos com a cabeça. Né? Estão tratando hoje a política como um jogo de futebol. Torcida. Sabe, não tá vendo ali, ó, eu vou colocar esta pessoa porque na hora que eu quiser, eu vou falar com ela, eu quero que aconteça. Nós temos aí o depoimento aí da Zoraide. Ela ficou na época totalmente indignada com o voto que ela deu no Tomás. O Douglas, gente, não precisa falar muita coisa. Irresponsável. Uma pessoa que leva a esposa grávida numa pandemia, você entendeu? Para ganhar votos, é irresponsável. O que ele vai falar pro filho dele? Sabe, pra criança, depois que se tornar um adulto, o que ele vai falar? Olha, onde você estava quando teve a pandemia, hein, pai? Ah, eu estava na rua com a tua mãe, você dentro da barriga dela, pedindo voto. Não tem o que falar, entendeu? O Douglas, ele não tem o que falar, pessoal. Não tem o que falar. Realmente é um péssimo exemplo de ser humano. Certo? Então, pelo povo não ver nada, né, como exemplo no Douglas, se geraram Tomás, né? Tem aquelas histórias da Bíblia que fala lá no começo, Adão gerou Eva, Adão gerou Abel, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem. Então é assim. Você entendeu? Lula gerou Bolsonaro, Bolsonaro vai gerar Lula. Certo? PSDB gerou Douglas, Douglas vai gerar Tomás. Certo? E Tomás pode gerar alguém que o Douglas indicar. Né? Porque o Douglas, eu não sei se ele vai poder sair ou não. Até lá, né? Muita água passa debaixo da ponte. Mas se ele chega e ele seja aí e começa a apoiar alguém, o pessoal vai votar na pessoa. E assim vai, pessoal, a vida do povo brasileiro pra bosta. Porque você não aprende que eles são funcionários, eles não são donos do Brasil. Quando eu vejo o Bolsonaro falar assim, eu não vou sair, só Deus que me tira, ninguém vai me tirar daqui, ele não é o dono do Brasil. Ele não é o dono do Brasil. O Brasil é dos brasileiros, não é do Bolsonaro, pessoal. Não é. Se você acha isso, você é um idiota. Certo? Um idiota. Qualquer um deles que você defende cegamente, você é um idiota. Defenda a sua família, defenda os teus filhos, defende os teus parentes, os teus amigos, mas não defenda político, porque eles são funcionários. Vê se o Bolsonaro
vai deixar livremente para prender o filho dele? Vê se o Lula, ele quer que o Bolsonaro saia. Antes de morrer um monte de gente, porque chega 2022 e ele ganha para presidente, né? Um deixa morrer, o outro apoia as mortes, certo? Tomás, você acha que ele está preocupado em dar satisfação sobre por que a mãe dele ganha tanto de aposentadoria? Você acha que ele está preocupado com isso? De explicar isso para a população? De explicar tanto descaso com a segurança dos itatibentes quando se trata da doença? Você acha? Você acha que o Douglas está preocupado, pessoal? Que ele perdeu? Ele está com um salário muito bom, viu, lá na prefeitura. Você acha que ele está preocupado com isso? Se você ri porque o Douglas perdeu, você é um otário. Certo? São otários. Quem defende político. Defenda a tua família. Certo? E claro, com certeza, se eu faço um vídeo desse aqui, o pessoal não gosta, né? Só lá 15 real, o pessoal, essa Itatiba Web TV, né? Debatendo aí a terceira via. Quem seria uma terceira via para vocês? Certo? Eu brincava aqui sobre ser prefeito, né? Em 2024, sair como candidato a prefeito. Por quê? Porque a minha ideia, pessoal, sempre foi melhorar a cidade. Não sou político. Acompanho muito política todos os dias, mas não sou político. Certo? Então a minha ideia era melhorar a cidade. Por quê? Porque para viver da cidade, né? Ter comércio na cidade, ter trabalho na cidade, lazer na cidade de Itatiba. E a Itatiba está afundando. Certo? Nós estamos aí no mês 5, indo para o mês 6. Caminhando para 200 mortes somente. Em menos, né? 200 mortes. Estão caminhando para 200 mortes, né? Na gestão do Tomás. Que parece que... livre, leve e solta, né, Tomás? Rindo à toa, sossegado, tranquilo, né? Sendo que tem dinheiro caindo aí, ó. Certo? Agora, por que não melhora? Por que se não tem melhora no centro? Por que você sai para as ruas? Porque cada pessoa sem máscara, pessoal, é um alvo, né, do vírus, que alguém vai ser alvo daquela pessoa. Alguém. Certo? E outra coisa, eu acho, né, que as pessoas que trabalham em supermercado, né, os líderes de supermercado tinham que conscientizar o funcionário de vocês, né, que estão por aí andando sem máscara, né, e depois vão atender várias pessoas, né, dentro do supermercado. Tá? Mas se tivesse uma conscientização partindo do nosso prefeito, né, que parece que não liga, né, talvez esse quadro seria totalmente diferente de mortes. Mas como, né, temos aí uma aparência de um negacionista também na cidade de Itatiba, né, nós estamos perdidos entre ex-presidente e presidente, prefeito e ex-prefeito, e não se tem uma terceira via por causa que o culpado é o povo. Né, eu falo sempre, né, você vê algumas pessoas que saíram aí candidatas a vereadores, não ganharam, a Câmara Municipal de Itatiba continua a mesma, né, tem algumas pessoas diferentes ali, né, acredito que o quadro não esse quadro novo, ele não vai ter impacto de uma mudança na cidade, certo? Não vai. Pode ter uns projetos diferentes aqui e ali, mas nós sabemos que as coisas dependem de votação, né? E a mudança foi muito pequena na Câmara Municipal, aí mantendo aí, né, os aliados, né, sabe, só de ver os aliados ali do Tomás, né, o trem desgovernado, que a cidade ela vai se tornar daqui um ano e meio. Aí a gente vai conversar sobre isso. Alex Real, essa é Itatiba Web TV, pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, tá bom? E lembrar, pessoal, que aqui a gente traz a verdade, tá bom? Para vocês. 209 mortes, né?
com um número aí aproximado de 165, né? 165 só nessa gestão em menos de 5 meses, na gestão do Tomás como prefeito da cidade, né? Brasil está com 437 mil mortos, tá bom? Por causa, né? Porque o povo sabe votar, né? Parabéns para você que sabe votar. Sim, eles têm uma lábia para ganhar o teu voto? Tem. Eles podem enganar? Podem. Mas depende de você. Se você vê que a pessoa não serve para ser um político, não vote mais e não apoie. Não fique puxando o saco, que a coisa mais nojenta que tem é um puxa-saco. Sou Alex de Real, esse é Tatiba BTV, e eu quero que você comente aí quem você acha que seria uma terceira via no meio desses para presidente e para prefeito da cidade de Itatiba, porque desta maneira não vai. Sou Alex de Real, esse é Tatiba BTV, e eu volto, pessoal, a qualquer momento. E pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Um abraço.